além da visão humana. Esse é o tema do vídeo de hoje. E nós lemos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, refere-se a Jesus como a manifestação visível de Deus, que é invisível por natureza. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Mostra como a fé permite enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Em João, no capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Destaca que Deus é invisível, mas Jesus o revelou ao mundo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1:17, ora, ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém, a uma exaltação à natureza eterna e invisível de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu tempo, eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Afirma que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio da criação. Vamos ao tema? O tema é a mensagem de hoje. Além da visão humana. Você sabia que nós, anônimos, multidões de pessoas, às vezes nos tornamos invisíveis e tornamos invisível a visibilidade humana, exemplo de pessoas que se sentem ignorados ou esquecidos, isolamento, mas Deus nos vê. Deus nos vê quando somos invisíveis aos homens, invisíveis à igreja, invisível à comunidade, invisível aos seus ministros, invisível às autoridades, invisível também aos seus chefes, mas Deus está vendo. Essas histórias de invisibilidade, além da visão humana, eu quero trazer aqui a história de José e a história de Jesus. José era uma pessoa que tinha um plano de Deus em si jogada no seu coração, mas que era invisível aos seus irmãos e quase invisível a seu pai e a sua mãe e as nações. Quando venderam José para o Egito, José se tornou lá invisível aos olhos dos faraós, invisível aos egípcios, porque ninguém ali sabia ou entendia ou via o plano de Deus na vida de José. José nem sabia que Deus tinha um plano lançado sobre a vida dele. Por isso ele se tornou invisível. E o povo dos egípcios só enxergava José como governador, antes como prisioneiro, antes como escravo do Egito e não como governador. Depois que ele passou a ser governador, o povo só entendeu que José seria visto como governador da mão de Faraó, que tinha um anel de Faraó que mandava no reinado de Faraó. Mas ele era invisível ao plano de Deus para ali conceder à nação de Israel, a nação do povo de Deus, uma visibilidade espiritual do que Deus vê. Então Deus via em José um potencial para administrar o povo dele ali 400 anos no Egito, 400 anos de escravidão. Mas nos tempos de José não tinha escravidão, mas José estava preparando o povo, então Deus tinha esse plano ali sobre a vida dele. E o que nós devemos entender é que Deus vê e que o homem não vê, e que a raça humana não vê,
Como às vezes você é invisível para o povo, para a igreja, o seu pastor, mas Deus está vendo em você o potencial que você tem. Ele nos conhece, nos ama e nos guia. Isso que é a verdade. Ele conhece profundamente os nossos corações, as nossas intenções, a nossa alma. Pessoas que às vezes se sentem invisível, se sentem invisíveis. Isso os seres humanos todos pensam dessa forma. E às vezes não tem nem esperança, alegria, porque não sabe o propósito que Deus tem para ele. Ora, o Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Então ele conhece. Ele é invisível, imortal. Diante dessa mensagem que estamos meditando sobre a vida de José, José se tornou aquela pessoa, mesmo quando somos invisíveis aos homens, somos claros a Deus. Invisíveis aos homens e claro a Deus. Deus vê com clareza as nossas vidas. Deus ilumina as intenções dele mesmo. Simbolicamente, metaforicamente, as cores e a iluminação para transmitir emoções e conceitos possíveis sob efeitos visuais, para representar a visão de Deus. Deus às vezes põe em nossos corações algo que nem nós vemos, e nem as pessoas veem em nós a potência que temos. Deus nos vê e nos conhece, mesmo quando os outros não nos identificam, não têm o valor, não vê Deus em nós, não vê a sua graça em nós, e dão opiniões humanas erradas, dizendo que não vê nada, que não espera nada de nós. Aí é onde nós devemos procurar encontrar propósito e esperança em Deus, mesmo em momentos de invisibilidade humana. Espero que isto está ajudando você a reconhecer a invisibilidade que você tem, mas que Deus, adiante de Deus você é claro, você é evidente, você é uma pessoa visível, mesmo que seja anônima. Às vezes anônima da igreja, ninguém está te enxergando, mas Deus está te enxergando no meio da multidão, isolado no meio de tanta gente. Ninguém te enxerga, ninguém está te vendo. Eu estou falando para você que não está se enxergando nessa forma, isolado. É uma imagem no meio de tanta gente, mas ninguém conhece o potencial, o tamanho que você é, a grandeza que você tem. José era assim, era aquele menino com 17 anos quando chegou no Egito, mas que ninguém via em José. Ele via em José uma pessoa escravo, um preso, um prisioneiro do rei, mas não via José no meio de uma multidão como um rei, como um governador, como um homem amado de Deus, como um homem abençoado, agraciado por Deus. José tinha tudo isso. O povo egípcio não tinha isso na sua mente. A Bíblia diz que Deus estava com José e abençoava em tudo o que fazia. Gênesis 39, 2 a 3, em 21 e 23. José, o próprio, reconheceu que Deus havia colocado no Egito para preservar a vida da sua família e de muitos outros. Gênesis 45, 5, 50 a 20. Então, enquanto José pode ter sido invisível aos ignorados pelos homens de Deus, eles não enxergavam José como um homem, como guia, contestando que José seria enviado de Deus. Na verdade, José foi levado ao Egito como parte do plano de Deus, mas os egípcios não via como um homem de Deus. Não via. Eles não enxergavam José como sendo o poderoso do Egito para salvar sua família da fome e salvar o Egito da fome. No entanto, ao longe da sua jornada, José demonstrou sua fé em Deus, sua confiança em Deus. E Deus o exaltou, tornando uma figura importante no Egito. Embora não reconhecido pelo povo, os egípcios não necessariamente reconhecessem José como um homem de Deus.
Deus estava trabalhando através dele para cumprir seus propósitos. Além de José, além da visão, além do invisível aos homens e claro a Deus, Jesus também. Jesus era aquela figura visível a Deus, invisível aos homens, invisível aos homens e claro a Deus. Jesus veio com um plano, com um propósito de salvação, de libertação, de cura, de perdão, de arrependimento, de morte, de ressurreição para o povo, mas ninguém conhecia Jesus por esse lado. Ninguém compreendia Jesus por esse lado. Ninguém aceitava Jesus por esse lado. Eles tinham Jesus como corrupto, como uma pessoa má, que vivia ali. No entanto, Deus Pai via Jesus como seu filho amado. E eles não viam o Messias em Jesus. Não viam o Filho de Deus em Jesus, mas sim como um profeta, um revolucionário, uma ameaça ao poder estabelecido. Mas Deus via Jesus como seu filho, como Salvador, como filho amado, como Salvador do mundo, o Santo de Deus, o enviado de Deus. Jesus era visto por Deus como cumprimento da promessa, o ápice do plano de Deus para a reação da humanidade. A Bíblia diz que Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens, em Isaías 53:3, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos e exaltou à sua direita. Atos 2:32-23, Filipenses 2:9-11, para Deus, Jesus é o Senhor e Salvador, e sua identidade e missão são fundamentais para a fé cristã. Então, dentro disso, os olhos de Deus, quando a invisibilidade humana encontra a visão divina. Quando que você, dentro dessa invisibilidade que você está passando, sentindo, você vai encontrar a visão divina? A vida é cheia de montanhas, de momentos difíceis, de sentimentos invisíveis, ignorados ou esquecidos pelos outros. Mas como crentes sabemos em Deus nos ver, nos conhece e nos ama. Quando os outros não fazem isso, nesta exploração, como invisibilidade humana, podemos ser contrastada com a visão divina. Deus é quem nos vê. A visão divina, Deus como nós, podemos afetar nossas vidas e nossa fé quando sentimos desligados, invisível para Deus. Não se sinta invisível para Deus. Deus sempre te vê de qualquer forma que você esteja. A invisibilidade humana sempre passa por alguém. Eu estou sendo invisível para meu pai, para minha mãe, para minha esposa. Ninguém me vê o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Como é sentir-se ignorado, então? Como você se sente ignorado e esquecido pelos outros? Quais são as causas e consequências dessa invisibilidade? Deixa para mim no seu comentário. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nesse vídeo. A visão divina, como Deus nos vê. Qual é a sua expectativa sobre nós? Como podemos confiar em sua visão e amor? Isso tudo nós temos certeza que Deus, nós podemos ter certeza de confiarmos na invisibilidade, que Deus nunca está deixando nós invisíveis. Ele sempre estamos diante do seu olhar, diante da sua figura. No contraste da vida, como a invisibilidade humana pode ser constatada com a visão divina de Deus. Quais são as implicações disso para nossas vidas e nossa fé? Me deixa aqui a sua resposta. Aplicação prática. Como podemos aplicar a visão divina de Deus em nossas vidas diárias?
Como podemos confiar em sua presença e amor, mesmo quando os outros não nos veem? Com fé, gente. Com fé, com amor, com carinho, com dedicação. Certo? Essas são as perguntas que as pessoas fazem. Agora eu pergunto para você. Como você se sente quando se sente invisível ou ignorado pelos outros? Deixe o seu comentário. Como você se acha que Deus o vê você? Qual é a sua perspectiva sobre você? Como você pode confiar em Deus e sua visão, mesmo quando os outros não fazem? Fala para mim. Nesse cenário que nós vivemos, aonde estamos debaixo dos céus com o olhar de Deus. Eu tinha uma visão de Deus antigamente, que eu tinha sempre isso, o olho de Deus olhando para mim. O olho de Deus olhando para mim, eu lá na terra, e aquele olhão no céu olhando para mim. Eu tinha essa visão do sol, a lua olhando para mim, olhando mesmo, direção a mim. E eu ficava olhando para o sol e a lua, eu tinha sempre essas visões. E às vezes piscavam, o sol piscava, a lua piscava, essa era a visão que eu sempre tinha. Deus sempre olhando para mim, porque eu não era invisível a Ele, mas eu estava me sentindo invisível para o pastor da igreja, para o dirigente, que não me dava oportunidade, não deixava eu cantar, não deixava eu pregar, não deixava eu fazer nada. Sempre que eu ia fazer alguma coisa, ele proibia, não me dava oportunidade. Como hoje eu vou numa certa igreja aí, eu não tenho oportunidade. Ele não me enxerga por nada, ele não me vê por nada, mas sempre eu vou. Sempre eu estou lá, eu tomo ceia, eu estou ali sentado, mas ele não me enxerga. Acho que por causa de orgulho, por causa de ignorância própria, seu coração. E ele não enxerga o plano de Deus em mim, a vontade de Deus em mim. E Deus permite que as pessoas não nos enxerguem, para que Deus nos veja mais profundamente, mais fundo, dentro do coração, dentro da alma, dentro do espírito. Então, dentro desses temas todos, podemos nos sentir invisíveis, mas Deus nos vê claramente como somos. E o seu plano, ele não apaga. O seu plano é claro, é evidente para nós. E ele nos dá o direito de se manifestarmos e trazermos o seu plano para as pessoas. As pessoas podem não compreender as ações, as atividades, os momentos que nós fazemos para Deus, não compreendam. Mas Deus entende que a sua obra está sendo realizada nos invisíveis da terra. Quanto mais invisíveis vocês, eu sou aos homens, eu sou amado de Deus, eu sou abençoado de Deus, protegido por Deus, porque Deus não nos apaga da sua vista, da sua memória, e Ele sempre nos está abençoando. Que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine a sua vida. O vídeo durou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, para que nós podemos conversar mais. Se você puder contribuir para esta obra, tem o link na descrição. Você é só copiar o aleatório do link e fazer a sua contribuição segundo Deus propôs no seu coração para o crescimento desse canal e para que novas mensagens, você que apoia esse trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Julião Rodrigues da Silva e venho aqui trazer essa palavra no seu coração quente. Você é de Deus. Você que está me ouvindo, você que está aqui, é para você que essa mensagem foi direcionada. Que Deus o abençoe. Amém.